Bom dia ou boa tarde, dependendo do horário em que esteja assistindo a esta gravação. Me chamo Leonardo Santos, faço parte do corpo docente do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, o CIAGA, onde fica localizada a EFON, que é a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, e enfim, eu leciono física, sou professor de física para a EFON. Hoje, o tema desse nosso seminário está aqui na tela: políticas para o avanço tecnológico, científico e tecnológico, né, vamos colocar assim, brasileiro nos últimos 200 anos. Ok? Bom, basicamente nós vamos tentar contextualizar um pouco para o público que esteja nos assistindo sobre o papel da ciência para o desenvolvimento de um país. Então vamos contextualizar esse ramo, né, esse setor da sociedade ou da atividade humana, vamos colocar assim, que é a ciência. Na verdade, a ciência, tecnologia e inovação, né? Vamos fazer um breve apanhado de como basicamente era a ciência no Brasil no início do século XIX, quando Dom João VI veio para cá. E aí vamos mostrar um pouco sobre como as coisas evoluíram até os dias atuais. Vamos falar sobre quem faz ciência no Brasil atualmente, né? Quem são os grandes, vamos colocar assim, players, né? Os grandes atores aqui nacionais na produção, no que diz respeito à produção científica. Finalmente vamos entrar no nosso tema, né, que são falar um pouco sobre as políticas para a ciência, tecnologia e inovação no Brasil, especialmente fazendo um recorte a partir de 2010, né, e ver como é que e aí tentar conversar um pouco sobre como está hoje, né, sobre basicamente o que se planejou nessa época e o que foi alcançado, ou em que patamar estamos nos dias atuais. E finalizando, vamos falar, pincelar sobre alguns desafios, né, que precisam ser superados para que o nosso país se desenvolva mais nessa área de suma importância, não só do ponto de vista educacional, mas também do ponto de vista de estratégia de desenvolvimento, de estratégia de um projeto de país, né? Como o Brasil pode se colocar no cenário internacional como de uma forma mais relevante do que tem sido até agora. Ok, senhores? Bom, então qual seria o papel da ciência e tecnologia em um país? Eu separei e fiz algumas divisões, né? Separando por esfera de atuação, ou seja, como a ciência ela conversa com os diversos ramos da sociedade, da organização social, né? Da nossa organização enquanto sociedade. Então, por exemplo, na esfera econômica, nós vemos que, se você olhar para esse gráfico aqui da direita, vocês podem ver aqui um aumento permanente de 10% no estoque de pesquisa básica. Não estou nem falando sobre pesquisa aplicada, falando sobre pesquisa básica, ou seja, aquela pesquisa que não tem uma aplicação tecnológica imediata. Mas só com investimento nesse setor da pesquisa, digamos assim, né, da ciência, nesse
nicho, vamos colocar assim, da ciência, você observa que pode aumentar até 0,3% a produtividade de um país. E o porquê disso não é difícil. Nós conversamos sobre, né? Essa conclusão não é difícil de alcançar. Imagina, por exemplo, se você tem investimento na agronomia, no agronegócio, na tecnologia, né, do agronegócio, você tem um aumento da produtividade, diminuição de perdas, a, melhora no escoamento da produção, diminuição de custos, tudo isso tudo está ligado a uma produtividade maior. Quando você tem menos desperdício, quando você tem uma efetividade maior em determinada produção de determinado produto agrícola, e isso fatalmente é, impacta na produtividade de um país, no PIB de um país. Por outro lado, a relevância também pode ser prolongada quando você produz artigos científicos, produz conhecimento. Se vocês olharem para esse gráfico aqui, em vermelho colocado um gráfico das citações de artigos anos após o artigo ser publicado. Então, vocês podem notar que a citação dos artigos, somente dos artigos, sem levar em conta as citações de patentes. O que seriam as patentes? É uma determinada tecnologia que está sendo aplicada. Então você cria um produto ou algo do tipo. Isso está em azul. A produção científica básica, né, simplesmente a produção do conhecimento pelo conhecimento, ela é mais duradoura do que as patentes. Então, se vocês olharem nesse gráfico vermelho, mesmo 20 anos, né, 30 anos após a sua publicação, passa por um máximo nos próximos 10 anos, a partir da publicação, em média. Depois ela demora mais a decair, porque ela vai sendo revisitada e revisitada e revisitada ao longo dos anos. Por que disso? Porque os próximos pesquisadores eles se apoiam nos pesquisadores anteriores, nos trabalhos anteriores, e a partir daí, mesmo que naquele momento em que a publicação foi publicada, que o artigo foi publicado, não se encontrou alguma aplicação imediata, a ciência ela vai evoluindo de tal forma que esses artigos vão sendo revisitados e a aplicação deles vai sendo encontrada dentro da nossa sociedade. E tudo isso impacta a produção econômica de um país. Bom, na esfera social, a gente não precisa nem mencionar. Tivemos aí, estamos ainda, na verdade, né, no cenário um pouco mais brando, mas ainda no cenário de pandemia. Mas no auge da pandemia, a pesquisa científica ela foi fundamental para que as vacinas pudessem ser fabricadas, produzidas e nós rapidamente, entre aspas, né, num intervalo relativamente curto de tempo, pudéssemos criar uma rede de proteção contra o coronavírus. E isso foi de fundamental importância para nossa volta à produtividade, à vida da forma como estávamos habituados pré-pandemia. Se você olhar também para essa figura aqui da esquerda, que é superior à esquerda, algo que em breve vai estar no nosso cotidiano seria a produção da energia via fusão nuclear, que é basicamente a tecnologia que o Sol usa para produzir essa energia. Ela é uma energia limpa e muito eficaz, né? Existem muitos
existe, digamos assim, uma densidade de energia muito alta na fusão do, do hidrogênio, por exemplo. E outros ramos, na medicina, também na própria forma como o governo consegue fornecer seus auxílios, né, a quem mais precisa, a população carente. Então, tudo isso, a ciência e a tecnologia influenciam, estão muito interligados. Então, por exemplo, esse gráfico aqui da direita é interessante, que ele demonstra em relação, né, citando o mundo, a média do mundo, e aí setores do mundo, né, como a Europa Oriental, a Europa Ocidental, a América do Sul, África, etc. Nas diferentes regiões do mundo, esse gráfico demonstra o seguinte: qual é o nível de confiança na ciência ou nos cientistas, né, em cada uma dessas regiões. Em vermelho mais escuro, acho que essa cor é vermelho, né? Vermelha. Você tem um alto nível de confiança. Nessa cor mais clara aqui, você tem um nível médio de confiança. E em azul você tem um baixo nível de confiança. Além do cinza que são pessoas que não souberam responder a pesquisa ou não sabiam. Então, por exemplo, vamos pegar três regiões marcantes para nós. Se a gente pegar a América do Sul, né, que é onde nós estamos situados, basicamente 13% das pessoas confiam nos cientistas. Em toda a América do Sul, em média 13%. 52% acreditam, entre aspas, mais ou menos, né? Tem um nível médio de crença. E olha, 30% não confiam tanto, ou têm uma confiança baixa. Isso foi a América do Sul. Se você, por exemplo, pegar os Estados Unidos, né, e Canadá, fazem parte agora lá da América do Norte, esse nível de confiança alto é mais que o dobro, ou na verdade é exatamente o dobro, mais que o dobro, não, é exatamente o dobro que aqui no hemisfério sul, 26%. E notem que a confiança média está no mesmo patamar, 52%, 56%, está no mesmo patamar. Mas a baixa confiança é o que faz diferença nesse dado, porque aqui, enquanto aqui na América do Sul é 30%, nos Estados Unidos nós temos, e Canadá, nós temos 12%, bem inferior. Ou seja, se você pegar pessoas que confiam muito ou mais ou menos nos cientistas, a mais de 80% aqui no caso dos Estados Unidos e Canadá. Na Europa, por exemplo, na Europa ocidental, notem, 24%. Níveis, né, de primeiro mundo, digamos assim, de países desenvolvidos. 24%, 26% aqui nos Estados Unidos e Canadá, então eles têm o mesmo patamar de alta confiança. E 64% de confiança média. Mas o que chama a atenção é esse baixíssimo percentual de 11% de baixa confiança. Então, esses gráficos podem nos mostrar que quanto mais desenvolvido é um país, mais ele confia na ciência, nos seus cientistas. Bom, e
tem outro lado, né? Na esfera política, por exemplo, a ciência ela foi a produção científica, ela talvez tenha sido muito utilizada. A gente não precisa nem mencionar a bomba atômica, né? Lá no final da Segunda Guerra Mundial, enfim, e toda a fonte de pesquisa em materiais bélicos, em instrumentos bélicos, em dispositivos bélicos, toda essa pesquisa, todo esse desenvolvimento, ele faz parte de uma política de governo, né? de, de uma política de Estado. Ou seja, você, você escolhe onde que você vai, o governo de cada país escolhe onde que ele vai priorizar, em que setor ele vai priorizar a produção científica, né? Bom, e como era a ciência no Brasil no início do século XIX, ou seja, com a chegada de Dom João VI a, toda a família real, né, ao Brasil em 1807. A gente teve o Jardim Botânico, Museu Real e a Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Entre 1808 também e 1810, algumas construções, né, algum avanço aí foi trazido de Portugal, foi implementado aqui no Brasil, por exemplo, a Academia Real dos Guarda-Marinhas, né, a atual Escola Naval, a Real Academia Militar, atual AMAN, a Biblioteca Nacional, né? Temos também a Escola de Anatomia e Medicina no Rio de Janeiro. E a coisa foi evoluindo. Por exemplo, aqui a gente tem um apanhado de 1910 até 1985. Então, posso citar alguns aqui, correndo o risco de ser injusto com as que não forem citadas, mas estão todas aí. Vocês podem sempre revisitar o vídeo, né? Por exemplo, a Academia Brasileira de Ciências, que foi criada como Sociedade de Ciência Brasileira, tinha como presidente até ano passado o Luiz Davidovich, um grande físico nosso, aí da UFRJ, professor emérito da UFRJ. A UFRJ em 1920. Então, a gente tem, por exemplo, aqui em 1949 o CBPF, fica ali em Botafogo, CNPq, INPA, que nem, né? A gente tem FINEP, enfim, Inmetro, que ajuda a regulamentar aí os produtos criados, a padronizar a qualidade. Então, muita coisa foi, foi criada desde então, né, ao longo desse último século, né, aqui é o século XX. Aqui nós podemos também observar algumas instituições de pesquisa que são vinculadas ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Como eu falei, o CBPF, tem o INT, CNPq, que é uma agência de fomento à ciência, é uma fundação então vinculada aqui ao MCTI. Temos o CNEM, INPA, aqui o INPA com M, né, que é de matemática, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, CETEM, Tecnologia Mineral, e daí por diante. São mais de 20 fundações ou institutos que estão diretamente vinculados ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Bom, então quem faz
ciência no Brasil hoje? Aqui na Marinha, nós temos basicamente essa divisão, né? CPSN, o CTMRJ e o CTMSP. Todos vinculados, todos subordinados à atual Diretoria Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha. Se eu não me engano, antes o nome era Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha do Brasil. E aí passou a ter esse nome e incorporou criou e incorporou algumas OMs que têm a função de produção científica em determinados ramos específicos, como nós vamos ver. Por exemplo, essas OMs aqui, que era o Centro de Desenvolvimento de Submarinos e Centro de Projetos de Navios, se eu não me engano, ficavam ali no Porto de Itaguaí, deram origem ao Centro de Projetos de Sistemas Navais, né? Onde parece que o primeiro submarino por propulsão nuclear brasileiro está pronto ou em vias de estar operante. Enfim, também aqui foi incorporada os projetos de construção naval, etc. Então tudo se juntou nesse novo centro chamado CPSN. Temos também o Centro Tecnológico da Marinha no Rio de Janeiro e em São Paulo. No Rio de Janeiro a gente tem a CASNAV, que está muito próximo ao CIAGA, porque muitos dos nossos simuladores, alguns simuladores que nós usamos foram produzidos por eles, foram produzidos lá e nós usamos aqui, né? Então, mas o CASNAV ele tem diversas áreas de atuação, mas eles trabalham muito na parte de simulações, né? Isso é muito forte. Então, o CASNAV é o Centro de Análise de Sistemas Navais. Esse aqui fica na região dos Lagos, se eu não me engano, em São Pedro da Aldeia, ou Arraial do Cabo. Fica ali na região dos Lagos. E é a APM, que é o Instituto de Estudos no Mar, Paulo Moreira. E temos o IPQM, né, que é o Instituto de Pesquisas da Marinha, fica na Ilha do Governador. O IPQM trabalha muito com materiais e tem outros tipos de produção também. O Centro Tecnológico em São Paulo, da Marinha São Paulo, tem essas OMs subordinadas, Centro de Desenvolvimento de Submarinos, Centro Industrial Nuclear e esse aqui, estou destacando alguns, né? Centro de Intendência Tecnológica da Marinha São Paulo. Então essa é basicamente o grosso da produção científica da Marinha do Brasil. Aqui a gente pode observar como que, agora já falando um pouco mais da atualidade, né? Esse apanhado aqui entre 2004 e 2012, ele demonstra qual é a participação, primeiro, qual é a porcentagem do PIB, né, utilizado em produção científica. Então, DERD é uma sigla em inglês que significa isso, o dispêndio do governamental não, desculpa, dispêndio de dinheiro em pesquisa e desenvolvimento do determinado país, né? Então, no Brasil, por exemplo, basicamente começou menos de 1% do PIB e chegou em 2010 e agora em 2012 chegou a quase 1,2% do PIB, 1,17 talvez,
salvo engano, por cento do PIB. Em azul, a gente tem a participação governamental e em amarelo a participação não governamental. Então, a gente pode observar que a participação governamental ela é quase sempre maior do que a não governamental, né? Exceto talvez aqui em 2004, onde a não governamental foi maior. 2005 também. Depois, a participação não governamental ela só vem decrescendo em relação à participação governamental, o que significa que empresas privadas têm investido cada vez menos em pesquisa e desenvolvimento no país. Então, para fins de comparativos, por exemplo, se você pegar países como Coreia do Sul, Japão, Alemanha, países de primeiro mundo, né, Estados Unidos, você pode ver que essa relação da participação de empresas privadas, aqui, participação privada também você pode colocar nesse pacote universidades privadas, só que a participação delas é muito pequena, então é uma fração ínfima desse valor todo. O grosso das participações privadas são empresas mesmo. Então, como vocês podem observar aí, na Coreia do Sul, por exemplo, é 3:1 a proporção, quase, né? E, ao passo que, e obviamente 4% do PIB no total, isso em 2012. Então você viu que o Brasil, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui então o Brasil, em 2012, o Brasil era o 12º maior investidor, digamos assim, no total, em ciência e pesquisa e desenvolvimento, na verdade. Vale ressaltar que existe uma diferença entre pesquisa e desenvolvimento e ciência e tecnologia, né? Pesquisa e desenvolvimento é uma parte da ciência e da tecnologia. Então, se a gente olhar para cá, a gente vê que aquele mesmo dado, o último gráfico lá que nós olhamos, última barra, né, que nós olhamos no gráfico anterior, é isso aqui, comparado agora com outros países. Bom, então agora vamos falar sobre as políticas para a ciência e tecnologia no Brasil, né, implementadas. A gente vai começar a falar a partir de 2006, com o Plano de Ação, né, de Ciência e Tecnologia e Inovação, Plano de Ação de CTI, foi uma das fortes tentativas do governo em estabelecer metas, estabelecer uma política, uma estratégia, colocar a ciência e tecnologia como uma estratégia de governo, né, para o desenvolvimento de um governo. Então, algumas metas foram delineadas nessa época. Por exemplo, aquele GERD, né, que a gente já havia mencionado, aumentar de 1,02 do PIB para 1,5 do PIB. Isso metas de 4 anos, né? Ou seja, essa foi basicamente em 2006, uma meta para ser alcançada em 2010. Aumento das empresas de 0,5 para 0,65 do PIB. Ou seja, aumento da participação, como a gente havia dito, das empresas privadas em pesquisa e desenvolvimento. Aumento do número de bolsas, né, concedidas tanto pelo CNPq quanto pela CAPES, 100 mil para 150 mil, e promover a ciência e tecnologia para o desenvolvimento social, estabelecendo aí alguns centros de ensino profissionalizante, centros de ensino à distância, especialmente a expansão também da Olimpíada de Matemática, que divulgação, democratização, né?
Eu fiz parte desse processo também, quando fui professor substituto no Cefet. Então, e nós temos posso falar como professor que nós temos muitos alunos, muita gente talentosa para a ciência. Se o Brasil tiver um plano organizado e bem estruturado, mão de obra não vai faltar. Gente capacitada, gente com capacidade intelectual não vai faltar, porque tem muita gente boa aí em matemática, mas que precisam de apoio, né? Então, basicamente, expansão da Olimpíada de Matemática para 20 milhões de participantes. E o resultado foi que, bom, em 2012 ficou em 1,15, foi um aumento, mas ainda foi aquém do esperado. Na verdade, hoje em dia, isso é o número que se chegou para que a gente possa, para que o país possa entrar no cenário internacional como um país que assuma um protagonismo, né, na tecnologia, na ciência, na inovação. Esse número gira em torno de 2%, o número necessário, né, mínimo necessário, gira em torno de 2% do PIB. Por exemplo, o gasto das empresas praticamente estagnou, foi de 0,51 para 0,52, estagnado. Isso é basicamente uma flutuação estatística, vamos colocar assim. CNPq e CAPES não atingiram, mas aumentaram bastante, quase atingiram, né? 140, aumentaram de 100 mil para 141 mil, quase bateram a meta, então não podemos nem dizer que não foi uma meta, digamos assim, não alcançada, não atingida. E que também outro aspecto que teve relativo sucesso foi a promoção da cultura de ciência popular, né? Que também aumentou muito a participação dos estudantes, tanto nas escolas particulares como escolas públicas, nas Olimpíadas. Então, em 2010, por exemplo, foram mais de 19 milhões de estudantes. Então, mas aqui foi o primeiro plano. A gente sabe que se estabelecer metas, não necessariamente essas metas serão cumpridas. Mas você tem que caminhar em direção ao cumprimento das metas, apesar dos percalços. Mas esse foi o primeiro plano. Tivemos também outra política, né? Outra ação, digamos assim, que foi a 4ª Conferência de Ciência e Tecnologia, que estabeleceu metas para entre 2010 e 2014. Então, aqui está listadas as metas, e mais uma estão listadas as metas, e mais uma vez não tivemos o resultado esperado. E aqui, na verdade, especialmente em 2014, na verdade, alguns índices até recuaram. Então, basicamente, enfim, por diversos fatores, essas metas não foram cumpridas. E aí, depois de 2018, né, a gente teve um presidente que disse isso, que poucas universidades têm pesquisa, e dessas poucas, a grande parte está na iniciativa privada, como a Mackenzie, que quando trata do grafeno, por exemplo. A gente vai voltar aí, mas aqui a gente pode ver então como que os gastos do governo em ciência e tecnologia evoluíram, né, ao longo
ao longo de 20 anos, pegando o recorte de 2000 a 2020, a gente vê que o máximo foi em 2013, como eu havia dito, e depois só caiu. E, enfim. Aqui a gente pega a CNPq e CAPES também, mesmo panorama. O máximo aqui, o máximo foi até um pouquinho depois, né? Em 2015, puxado pela CAPES, 2015, segurou ainda alguma coisa, né? Mas depois, por todo o cenário que nós passamos, ah, houve cortes cada vez mais frequentes e, enfim. E essa última tabela é interessante porque ela mostra a variação entre 2013 e 2020. Pega alguns anos, né, evolução do orçamento federal para ciência e tecnologia em alguns anos, mas ela pega essa última coluna aqui, é muito interessante, porque ela pega a variação de 2013 até 2015, desculpa, 2020, onde 2013 foi o nosso auge, né? E do auge até 2020, o orçamento, por exemplo, para o MCTI caiu 52%, comunicações 50%. O único que aumentou um bocado, em média, né? Pegando essa variação de 2013 a 2020, foi a agricultura, 3%, economia menos 19%, aqui operações de crédito. Minas e Energia teve um aumento, é verdade, teve um aumento substancial. Ministério da Saúde, aumento. Defesa, também uma queda. Então, o que isso diz? Que foi escolhido, né? E dentre as escolhas que de repente poderiam suavizar, por exemplo, a ciência e tecnologia, isso não ocorreu. Então, a ciência e tecnologia, devido à crise pela qual passamos, foi uma das primeiras áreas, dos primeiros setores a serem afetados. E para encerrar, eu vou citar alguns. Já estamos quase acabando, né? Eu vou citar alguns êxitos da ciência no Brasil. Isso aqui foi uma entrevista concedida pelo professor Luiz Davidovich, né? Então eu retirei alguns trechos da entrevista dele, onde ele aponta alguns êxitos, apesar daquela frase lá que diz que só a Mackenzie, né, que basicamente só a Mackenzie produz ciência. Então, alguns números aqui para refutar essa ideia, por exemplo, petróleo pré-sal, hoje em dia corresponde a mais de 50% da produção de petróleo no Brasil. E foi graças à ciência, né? Ciência de exploração de terras profundas, etc, etc. Então, muitos laboratórios tiveram parte nesse processo, né, em colaboração com a Petrobras. Também na aviação a gente tem a Embraer, que contribui fortemente para a nossa economia, para a nossa indústria brasileira. Então, graças às pesquisas desenvolvidas, por exemplo, pelo ITA, né, e também por universidades brasileiras, especialmente públicas. E outros exemplos, né, por exemplo, a maior empresa de compressores, né, esses compressores usados em ar-condicionado e geladeira, é a Embraco, que é a empresa brasileira de compressores, é a maior do mundo.
Foi construída aqui graças ao Departamento de Engenharia Mecânica de uma universidade federal, lá em Santa Catarina. Tem a UEG, que também exerce um protagonismo no mundo. Natura, que concorre com a L'Oréal, né? Utiliza ingredientes da biodiversidade brasileira. Também o Centro Tecnológico da Marinha aqui usa o enriquecimento de urânio, para o enriquecimento de urânio usa tecnologia nacional. A gente tem a Sirius, né? Que é um colisor aí de luz síncrotron, né? Um laboratório de luz síncrotron, LNLS. Tem diversas aplicações, material, parte de vacinas, saúde, etc. E um dos destaques que eu gostaria também de destacar é essa aqui. Pela primeira vez, um pesquisador científico foi uma brasileira, a Celina Turti. Pela primeira vez se descobriu então a relação entre um vírus e um defeito de nascença, né? Que foi a microcefalia. Então, foi aqui no Brasil que se descobriu a relação entre esse vírus aí, o vírus da Zika, e a microcefalia. Foi uma brasileira que descobriu. Bom, enfim, os principais desafios que nós temos, então, eu citei alguns: 2% do PIB, equilíbrio entre investimento privado e público no setor de ciência, tecnologia e inovação. O setor privado ainda existe muito, são problemas estruturais que impedem as empresas privadas investir mais em pesquisa e desenvolvimento. Então a gente precisa desburocratizar isso, precisa trabalhar nesse flanco, que é muito, muito importante. Implementação e elaboração também de uma política de longo prazo que permita, então, um desenvolvimento, vamos colocar assim, sustentável, consistente da ciência e tecnologia, que seja menos suscetíveis aos diferentes governos, às diferentes conjunturas econômicas, etc. Eu botei aqui também a educação científica. Nossos alunos têm que ter uma formação científica um pouco mais robusta. Por exemplo, recebo muitos alunos que não sabem por que existem as estações do ano. Eles associam as estações do ano à distância entre a Terra e o Sol, por exemplo. Esse tipo de coisa. Então, ensino básico está deixando a desejar. Tem que trabalhar. Tem que receber mais incentivos, tem que melhorar, né? A gente tem Fundeb, tem políticas voltadas para a educação básica, mas ao que parece é um caminho ainda a ser percorrido. Eu deixo para leitura, como sugestão de leitura, esse livro, também destacado pelo professor Luiz Davidovich, que é um projeto de ciência para o Brasil. Esse livro aqui tem 16 capítulos e ele contou com basicamente 180 cientistas, entre membros da ABC e convidados, que basicamente fizeram um apanhado do estado da arte das diferentes áreas da ciência e como o Brasil pode se colocar, né, associando propostas, né, de políticas públicas a esses projetos aí para as diferentes áreas como tecnologia, nanotecnologia, aeroespacial, neurociência, etc.
Então, esse livro é de leitura obrigatória para todos nós. Bom, eu acho que eu me alonguei um pouco, mas era isso que eu tinha a dizer nesse seminário. Espero ter contribuído de alguma forma. E, enfim, estou à disposição aí para qualquer dúvida, qualquer pergunta. E até a próxima. Tchau, tchau.